tema que me foi proposto, basicamente, é voltado a responder uma pergunta. O propósito negocial é marco de licitude no planejamento tributário? Ele pode ser tratado como marco de licitude no planejamento tributário? Me parece que é uma pergunta imediatamente singela, mas que vai demandar que se passe por três questões antes, que é: o que é planejamento tributário? Como se estabelece um marco de licitude no direito brasileiro? E, por fim, o que é propósito negocial, ou como ele deve ser compreendido à luz do nosso direito? Para, ao fim, tentar expor para vocês como o CARF lida com essas categorias que a gente vai tratar aqui. E aí, iniciando primeiro, a discussão do que é planejamento tributário. E o professor Celso já adiantou para vocês que o planejamento tributário vai ser a realização de atos, negócios, com a finalidade de reduzir o tributo, evitar a tributação, postergar a tributação, diferi-la, sempre mediante meios lícitos. Isso é importante porque a gente necessita, para determinar os contornos do que é o planejamento tributário, fazer um contraste com o que não é o planejamento tributário. O professor Marco Aurélio Greco sempre é muito enfático nesse ponto em dizer que evasão fiscal, condutas ilícitas, não são espécies de planejamento tributário. Por outro lado, o atendimento a normas que dão estímulos econômicos, por exemplo, a indústria que se estabelece no município A ou no estado A em relação ao estado B, por conta da concessão de créditos presumidos ICMS, por exemplo, isso também não é planejamento tributário. E muito menos é planejamento tributário, novamente faço coro ao que foi dito pelo professor Celso, muito menos é planejamento tributário a adoção de condutas expressamente autorizadas pela legislação. As chamadas opções fiscais, por exemplo, você optar se sua empresa vai recolher imposto de renda pelo lucro presumido ou pelo lucro real, isso não é um planejamento tributário. Isso é a escolha de opções que são franqueadas pela legislação. Bom, delineado os contornos mais gerais do que é planejamento, o segundo ponto que nós pretendemos enfrentar é como se define um marco de licitude no direito brasileiro. E aí, antes de entrar no direito brasileiro propriamente, a gente tem que ver que marco de licitude tem tudo a ver com fontes do direito, que são, nada mais são do que aquilo que identifica o que é direito numa sociedade moderna. Então, basicamente, você discutir se propósito negocial é marco de licitude, é discutir, na verdade, se propósito negocial tem embasamento em fontes, alguma fonte do direito brasileiro. Nesse contexto, nós temos duas tradições a respeito de fontes. A tradição romanística, que se baseia fortemente na legislação, o civil law, e nós temos a tradição anglo-saxônica, que se baseia no common law, nos precedentes judiciais vinculantes, o stare decisis. Então, são modelos diferentes, obviamente estudados por todos nós na faculdade, e que nos conduzem a uma segunda pergunta, que é: qual o papel do juiz em cada um desses sistemas, vamos dizer assim? E, novamente, quando nós estamos falando de civil law, tradição romana, o papel do juiz está muito atrelado a um respeito aos pontos de partida legislados, a autoridade depositada no legislador. Por outro lado, no sistema anglo-saxão, o juiz tem muito mais liberdade para decidir com base em equidade e dar uma solução entendida como adequada para casos concretos. Pois bem, obviamente o que eu trouxe para vocês é um panorama geral, um panorama até paradigmático desses sistemas. E no direito tributário brasileiro, o que nós temos? Por um lado, nós temos na Constituição Federal, em matéria tributária, o artigo 150, o artigo 146, 3, que estabelecem requisitos ligados a uma legalidade tributária, a necessidade de leis complementares em matéria tributária, o exercício de competências que estão também delineadas no corpo constitucional. E no âmbito do Código Tributário Nacional, nós temos o artigo 96 e 99, que vão tratar de lei, tratados, decretos, etc. Artigo 100, que vai trazer aquelas normas complementares, né,
todos nós conhecemos, estão delineados os incisos, os 4 incisos do artigo 100, e artigo 108, que vai falar em integração de normas tributárias com base em princípios gerais, analogia, costumes, equidade, etc. Sobre o lado, aqui, do direito material tributário. Todavia, nós sabemos que o direito brasileiro não é um sistema puro de civil law, que ele tem fortes elementos também de um sistema de precedentes em desenvolvimento. Nós temos a Constituição Federal, por exemplo, que traz dispositivos a respeito das regras de controle de constitucionalidade, que tem eficácia normativa formal, súmulas vinculantes que podem ser editadas pelo Supremo Tribunal Federal, e no Código de Processo Civil de 2015, o artigo 927, estabelece a força normativa formal de uma série de decisões: controle de constitucionalidade, súmulas vinculantes, julgamentos em repercussão geral ou repetitivos, súmulas do STJ e STF que devem ser observadas nos julgamentos, e, por fim, orientação de plenário ou órgão especial dos tribunais aos quais os juízes estão vinculados. Então, é muito difícil que a discussão de marco de licitude no Brasil esteja delineada ou delimitada exclusivamente pelo aspecto da tradição romanística. Porque nós temos um fator extremamente importante referente aos precedentes, referente à forma como o direito é e vem sendo aplicado no direito tributário brasileiro. E aí, a pergunta que fica é: qual é a força normativa que o costume jurisprudencial tem em matéria tributária? A gente vai deixar essa questão de lado aqui, deixar em suspensão, a gente vai retomar ela daqui a pouco. Por enquanto, a gente vai falar de propósito negocial, que era o terceiro ponto, que me parece que tem que ser elucidado para que possamos enfrentar aquela questão que foi posta no início. O propósito negocial, não vou entrar em grandes minúcias, mas ele se insere dentro das doutrinas da substância sobre a forma. E aí você vai ter, espalhados ao redor do mundo, diversas opções. Abuso de direito na França, como eu falava há pouco com a professora Ana. Nós temos fraude à lei na Espanha. Nós temos abuso de formas na Alemanha, State Transaction, e o propósito negocial lá nos Estados Unidos. São todos, na verdade, espécies dentro de um gênero, que é a doutrina da substância sobre a forma da análise de operações, normalmente para fins tributários. E aí nós temos 2 modelos, na verdade, de materialização dessas doutrinas de substância sobre a forma. São as regras legais antielisivas, né, que podem ser regras gerais ou específicas antielisivas, e nós temos as regras judiciais antielisivas. E o exemplo original de cada uma delas, de uma regra legal, é a regra que estabelece a consideração econômica do fato gerador, que veio no contexto de um Código Tributário alemão de 1919, e a respeito de uma regra judicial antielisiva, nós temos o Business Purpose Test, que surgiu lá com o caso Gregos vs. Helver, em 1975, da lavra do juiz Lord Henry. Obviamente, o surgimento desses instrumentos de controle de operações para fins tributários surgiram em contextos específicos. O primeiro surgiu num contexto de recuperação pós-guerra, instituição econômica da Alemanha, enquanto o segundo surgiu logo após a Grande Depressão de 1929 e no contexto do The Mellon Tax Trial, que foi um julgamento envolvendo uma questão de evasão tributária muito significativo, que a sociedade norte-americana se sentiu muito impactada por ele. Então você tem todo um contexto por trás de cada uma dessas técnicas de interpretação dos fatos jurídicos tributários. Aí, quando a gente fala do caso Gregory, nós temos aquela operação que é bem conhecida de todos nós, em que ela aliena os ativos da empresa B para a empresa C, e depois extingue a empresa C, os ativos voltam para ela. Essa operação foi desconsiderada com base na autuação fiscal. Na verdade, quando se fala no Helver, ele não era o auditor que fiscalizou, ele era o secretário, equivalente ao secretário da Receita da época. E ele disse o seguinte: olha, você tem que interpretar teleologicamente a legislação fiscal.
já que é uma operação que não teria nenhum propósito negocial, nenhuma finalidade específica, foi uma situação momentânea que se prestou apenas a escapar de uma tributação que estava estabelecida no Código Tributário norte-americano. Sem entrar em grandes minúcias a respeito disso, o que nós temos no voto do Justice Learned Hand é que o propósito negocial ele passa a ter uma função interpretativa. Ele se presta a ampliar o alcance da norma para além do que a literalidade dela alcançaria inicialmente. No fundo, e eu digo, como qualquer outro meio baseado na doutrina da substância sobre a forma, no fundo, o que você tem é uma interpretação analógica. Sempre que você considera a substância de um ato afastando a forma, para dar um determinado tratamento tributário, no fundo, você tem uma interpretação analógica em algum passo dessa argumentação. Esse é o sentido que essa discussão do propósito negocial tomou inicialmente nos Estados Unidos. No Brasil, o que se tentou? Tentou-se positivar o propósito negocial de algumas formas. A primeira foi através da Lei Complementar 104 de 2001, que inseriu o parágrafo único do artigo 116, já foi mencionado aqui, não vou perder tempo com isso. E aí, em seguida, veio o MP 66, o famoso MP 66, que é o artigo 14, que vai falar que o aplicador deverá levar em conta, entre outras coisas, a ocorrência de falta de propósito negocial. Eu acho a redação da MP 66 extremamente interessante, que ela fala que deverá levar em conta, entre outras coisas. O propósito negocial por si não bastaria para caracterizar um planejamento tributário abusivo, para que seja desconsiderado um negócio. Nós vamos retomar esse ponto posteriormente. Por quê? Porque o MP 66 não foi convertido em lei. Então perdeu sua eficácia e se foi pelo tempo. E o que você tem hoje é a adoção da redação do MP em legislações municipais e estaduais. Nós temos aí recente nós temos o caso do município de São Paulo, que regulamentou. Nós temos a adoção recente dessa regulamentação, não nos mesmos termos da MP 66 pelo Estado do Rio de Janeiro, nosso colega professor Gustavo Brigagão. E é o que nós temos hoje em nível de positivação legislativa dessa discussão do propósito negocial. E aí, como eu falei para vocês, a positivação, os marcos de ilicitude no Brasil não são exclusivamente legislativos. Nós temos positivação jurisprudencial também no Brasil. E o CARF, inicialmente com o caso Rex Norte, começou a se discutir a interpretação, como deveria ser essa interpretação, o quanto os efeitos econômicos dos atos interpretados deveriam ser levados em conta. O que houve aí foi uma adoção inicial desse conceito causalista de simulação que o Celso mencionou antes para vocês. Você tinha, até um determinado momento, a adoção de um conceito voluntarista da simulação, um conceito até mais formal, mais ligado à vontade, e hoje, especialmente, momentos após a Código Civil 2002, um conceito causalista de simulação, um conceito que leva em consideração se a causa típica do negócio foi atingida. O que me parece também um pouco problemático que se considere também que o propósito negocial se encerra ou se esgota, ou que a causa do negócio esgota a noção de propósito negocial, pelo simples fato que existem diversas situações em que as operações são feitas sem levar em consideração a causa típica do negócio, muitas vezes por conta de regulações existentes no país. A empresa faz a operação de uma determinada forma, ainda que aquelas operações não tenham atendido à causa típica, não porque elas quiseram, mas porque há uma regulamentação específica do Banco Central, de quem quer que seja, dizendo que a operação deveria ter sido daquela forma. Então, esse tipo de situação me parece que fica fora desse conceito de propósito negocial como causa do negócio jurídico. E por isso tem que ser visto com muita cautela também essa aproximação que tem sido feita entre causa do negócio e afastamento
da eficácia de negócios privados. Pois bem, no período de 2000 a 2015, e isso está muito bem retratado nesse livro, que é o Repertório Analítico de Jurisprudência do CAF, que foi feito pelo pessoal do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, você vai ter uma transição de compreensão do propósito negocial. Nós saímos de um momento em que o propósito negocial era absolutamente relevante para a análise de operações societárias, analisava exclusivamente a legalidade, a estrita legalidade, para um modelo diametralmente contrário, para um modelo em que o propósito negocial por si bastava para que se desconsiderasse. Melhor dizendo, a ausência de propósito negocial por si bastaria para que se afastasse a validade de um negócio perante os efeitos desse negócio perante a fiscalização. O que gerou um elevadíssimo casuísmo da jurisprudência de planejamento tributário no Brasil. Não é à toa que todos nós, quando vamos estudar planejamento tributário, é muito habitual que se fale, o caso Eagle, o caso Rexnord, o caso A, o caso B. Por quê? Isso só demonstra o casuísmo com que o planejamento tributário foi tratado no Brasil. Mas, a despeito disso, o CAF vem aplicando o propósito negocial há vários anos. Então, na pior das hipóteses, uma visão extremamente realista, nós temos que reconhecer que o propósito negocial foi positivado jurisprudencialmente como costume jurisprudencial. E aí nós temos que também voltar àquela pergunta que eu deixei no ar lá atrás: qual é a eficácia normativa, qual é o alcance desse costume jurisprudencial no Brasil? O conselheiro Leonardo Branco, conselheiro do CAF, um caro amigo meu, ele tem uma dissertação de mestrado que ele trata de padrões de argumentação e decisões de planejamento tributário. E aí, analisando especificamente com esse instrumental que ele propõe no trabalho dele, analisando as decisões que aplicaram o planejamento, o propósito negocial, eu consegui identificar 3 padrões argumentativos básicos. Obviamente você tem variações entre eles, mas você tem 3 padrões argumentativos básicos. Primeiro padrão, padrão A: o propósito negocial é um argumento autônomo suficiente para afastar a eficácia de um ato ou um negócio privado. Ele é um argumento que sustenta a autuação e que por si só basta para invalidar o planejamento tributário. Nós temos o padrão C, o oposto, em que o propósito negocial é absolutamente irrelevante. É um fundamento remoto, na melhor das hipóteses, mas absolutamente irrelevante para infirmar ou confirmar a validade daquele negócio. E nós temos um padrão intermédio, em que ele é um argumento dependente. Ele não, autonomamente, ele não dá sustentação para a autuação, mas ele é utilizado para dar suporte ao argumento que vai dar suporte à autuação. Por exemplo, nos casos em que se utiliza o propósito negocial como elemento indiciário para a caracterização de uma simulação do dolo e fraude, que são esses, sim, os instrumentos dados pelo Código Tributário Nacional para controle de planejamentos tributários. Bom, antes de 2000, o que nós temos? O esvaziamento no padrão A e B de argumentação, com muitas decisões no padrão C, porque não se considerava que o propósito negocial era relevante para fins de análise de planejamento tributário. Basta ver a jurisprudência sobre os casos de casa separa, os diversos casos de casa separa validados no âmbito do Conselho de Contribuintes, sob o argumento da legalidade, estrita legalidade da liberdade plena do contribuinte. De 2000 a 2015, nós temos um movimento de reação, reacionário, de certa forma. Por quê? Porque se esvazia esse terceiro padrão, o nosso padrão C, que eu chamei aqui, e aí você passa a ter uma grande quantidade de decisões no sentido diametralmente oposto, em que o propósito negocial, muito fortemente identificado com o conceito de causa na simulação, como foi bem colocado pelo Celso, teria se bastado para dar sustentáculo às autuações, e algumas outras discussões em que o propósito negocial vinha como um argumento dependente, um argumento de segundo nível. E aí, a grande pergunta é: e a partir de 2015? E no novo CAF,
vamos dizer assim, estabelecendo esse marco temporal, especialmente por se tratar de um marco que estabelece algum tempo depois dessa reação jurisprudencial que houve entre 2000 e 2015. Me parece que o que eu vou fazer aqui é tentar jogar os búzios, né? Identificar algumas tendências, a moda, né? Qual vai ser a moda no CARF em propósito negocial? A moda da estação, e aí eu vou tentar trazer algumas tendências na minha visão. A primeira é uma migração de decisões que utilizem o propósito negocial como argumento autônomo, o padrão A, para o nosso padrão B, em que ele passa a ser uma prova de confirmação ou refutação de simulação, dolo ou fraude. Como assim? Novamente, e aí eu me despindo de ideologias, mas fazendo muito mais uma descrição do que eu tenho visto, das decisões que se tem de propósito negocial. Por um lado, ele não deixa de se caracterizar como prática reiterada da administração. E veja que norma complementar, que é a prática reiterada da administração, é para o bem e para o mal, para garantir a segurança do contribuinte, como também para dar as balizas nos quais tem se pautado os órgãos administrativos, sejam eles singulares, sejam eles coletivos. Julgamento, como o CARF. E por outro lado, então, pelo âmbito do direito material, você tem suporte de consolidação enquanto norma complementar, é muito importante que se frise isso, porque norma complementar não tem força de lei. Então, pelo âmbito do direito material tributário, nós temos esse suporte para o costume jurisprudencial, e pelo outro lado, pelo lado processual, pelo lado de consolidação de um sistema de precedentes no Brasil, nós temos também o artigo 927, inciso 5º do CPC, que dá guarida a essa utilização constante que o órgão, nosso órgão plenário, vamos dizer, nossa Câmara Superior do CARF, tem reiteradamente aplicado o propósito negocial. Então, isso eu estou falando aqui de fatos. Não são... obviamente, poderia ser melhor, poderia ser pior. Aí é uma outra discussão. Mas isso leva a uma situação em que o propósito negocial deixa de ser fundamento, justamente por ser norma complementar e não norma legal, por ser um costume jurisprudencial e não uma súmula vinculante, um precedente dotado de força normativa formal, e passa a ter uma função interpretativa. Ele serve muito mais como instrumento probatório para que se refute autuações, inclusive, comprovando a existência do propósito negocial, mas como um indício de ocorrência de dolo, simulação ou fraude, mas que singularmente não é suficiente para que se afaste os negócios feitos pelo contribuinte. E me parece que um voto muito eloquente a respeito é o voto do conselheiro Caio Quintela, em que ele fala exatamente que a materialidade econômica das operações é ferramenta útil e válida para a investigação da presença de ilícitos, defeitos, falsidades e outras irregularidades. É uma ferramenta e não um teste definitivo. É mais um elemento. Por isso que eu mencionei para vocês que a redação original da MP era interessante, porque ela colocava a ausência de propósito negocial a ser ponderada com diversas outras circunstâncias do caso concreto, como, por exemplo, o fato de haver uma regulamentação específica que obrigasse a empresa a se estruturar daquela forma. Então você tem, lado a lado com o propósito negocial, uma série de outras razões que justificam a manutenção do ato ou negócio do contribuinte, mesmo quando ele não tenha propósito negocial. Mesmo quando os negócios não atendam à causa típica deles. E aí, uma segunda tendência que eu tenho observado no CARF é uma migração tanto do padrão A quanto do padrão B, ou seja, de argumento autônomo e argumento dependente, para o padrão C. Para o padrão em que o propósito negocial é irrelevante para a análise dos casos. Aí vocês me perguntariam, Daniel, então voltamos para o que tinha antes de 2000? Não, de forma alguma. De forma alguma, por quê? Nesse período de 2000 a 2015, o propósito negocial se tornou uma panaceia geral para os autos de infração.
para a manutenção deles, eu diria. Mas o que nós temos hoje é que diversos casos que eram tratados como planejamento tributário anteriormente, e aí a análise do caso concreto invariavelmente caía na existência ou não de propósito negocial, deixaram de ser tratados como tal, o que há uma tecnicização da análise de certos casos no âmbito do CARF. E aí, novamente me desculpe pela redundância, Celso, um dos casos típicos são opções fiscais. Devolução de capital social valor contábil. Era um caso que tipicamente era tratado como planejamento tributário. Ia-se analisar se havia propósito negocial na redução do capital, na devolução do capital. Hoje em dia não. Hoje em dia você olha, devolver o capital. Operação legítima, válida, é opção fiscal. É escolher entre lucro presumido ou lucro real. Se tem simulação, é outra situação. É aqueles casos típicos em que a empresa devolve capital, aliena e logo em seguida reincorpora. Que é um outro tipo de análise. E, além disso, além de deixar de tratar certas operações como planejamento tributário, outras que passavam pelo crivo do propósito negocial, passaram a ter o crivo de regras específicas antielisivas. E aí eu trago o de regras específicas que se apliquem ao caso. Eu menciono aí, por exemplo, a emissão de debêntures participativas, perpétuas, em que se olhava também se havia propósito negocial na emissão de debêntures para os próprios sócios, toda a cara de instrumentos patrimoniais e não instrumentos de dívida. Um outro exemplo, já meu colega Maísa está aqui, os casos de VTM, de IPI, as autuações mais antigas de valor tributável mínimo de IPI, questionavam se havia propósito negocial da indústria separada do atacadista. E hoje em dia não. Hoje em dia, e aí, sem entrar no mérito da discussão, até porque nem sou mais qualificado para tanto, hoje em dia se discute a interpretação da regra antielisiva específica. Discute o conceito de prazo, o alcance, se prazo e mercado são a mesma coisa. Ou seja, a discussão se tecnicizou e deixou de depender, vamos dizer assim, do bote de salvação que era o propósito negocial. E eu trago para vocês aqui só muito brevemente, para ilustrar acórdãos mais antigos e acórdãos mais recentes. Exatamente quando se fala redução de capital a valor contábil, em que se discutia se havia propósito negocial e passou-se a discutir como opção fiscal diante dos casos em que não havia simulação. E da mesma forma, nos casos de emissão de debêntures. Olha, se falar, não é possível vislumbrar o propósito negocial na emissão de debêntures efetuada. Hoje em dia não se discute isso. Se discute se aquela debênture vai ter natureza de instrumento patrimonial. Se discute a aplicação das regras de DDL, distribuição disfarçada de lucros. Então, até para encerrar minha participação, o que eu tenho visto hoje é uma tendência à tecnicização da jurisprudência do CARF, em certos casos. Passa a se aplicar realmente as regras adequadas para o controle de certas operações, certos negócios. E também uma situação em que o propósito negocial deixa de ser argumento autônomo, deixa de ser argumento suficiente para infirmar a validade de atos de negócio do contribuinte, e passa a ser um instrumento probatório, como outros o são, que reconduzam as categorias que o nosso Código Tributário Nacional positiva como aptas a controlar o planejamento tributário, que são dolo, fraude e simulação. Bom, novamente eu gostaria de agradecer a todos pela atenção diante do horário. Me coloco à disposição e eu passo a palavra para o Dr. Frederico.